1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao 7. E engarraria-se a palavra de Deus, eu peço que, dessa vez, a igreja se coloque mais uma vez em pé. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo, digo a verdade não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Amém? A igreja pode sentar. Minha oração, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e trazendo a iluminação da sua palavra a cada um de nós. Amém? E o estado de Sergipe é um dos menos evangelizados do Brasil. O menor estado em extensão. Um dos menos evangelizados. E aí fica a pergunta: onde temos falhado? Qual a dificuldade, qual o obstáculo para a expansão do Evangelho no menor estado do Brasil? Precisamos abraçar a missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas, porque nós somos nessa missão, uma só missão. E o apóstolo Paulo, ele escreveu ao pastor Timóteo, pastor na igreja em Éfeso, num contexto político adverso, sob o domínio do Império Romano, em que os cristãos eram perseguidos. E ele escreveu esta primeira carta a Timóteo, provavelmente depois de sua libertação da primeira prisão em Roma. Isso por volta do ano 61, 62 da nossa era. E além da condição adversa de perseguição, também havia uma condição difícil, adversa, com relação às heresias que permeavam o cristianismo e minaram as verdades do Evangelho. E a perícope que nós lemos inicialmente, essa unidade literária, esse trecho de 1 Timóteo capítulo 2, dos versos 1 ao 7, o apóstolo Paulo, ele apresenta a questão que o levou a escrever esta carta ao pastor de Éfeso, ao pastor Timóteo. E ele apresenta aspectos primordiais do evangelismo. Eu peço para você manter a sua Bíblia aberta, ou, se for o caso, conectada no texto que nós lemos inicialmente. E no versículo 1 do capítulo 2, que nós lemos inicialmente, nós vamos reler. Diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essas palavras do apóstolo frisam a importância da oração evangelística, fazendo as devidas solicitações, petições, seguidas de gratidão por todas as pessoas. Sendo que o termo homens, no versículo 1 do capítulo 2 que nós lemos, todos os homens, a palavra grega antropos, significa humanidade, ser humano, gente. Então, aqui no texto, a tradução foi usada assim, o termo genérico, que se refere a todas as pessoas, toda a humanidade. E essas pessoas, pasme, incluem os governantes, por piores que fossem, por piores que sejam. Até porque esta palavra, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ela foi escrita no contexto de um governo déspota, tirano e atroz. E o apóstolo Paulo disse para fazer as orações, versículo 2 do capítulo 2, eu peço para você acompanhar, pelos reis e por todos que exercem a autoridade.
lei. Essas orações pelos governantes deveriam e devem visar o bom governo, mas não só o bom governo, também a salvação dos governantes. Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, quando ele escreveu, estava sob a opressão do governo romano, do Império Romano, e os cristãos sofreram horrores sobre o Império Romano, sobre os governantes. Muitos cristãos certamente não tinham razões, não tinham capacidade natural de orar por seus perseguidores e assassinos. No entanto, a ordem é orar, pois a oração ela pode modificar situações, como me disse o irmão do Senhor Jesus, Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nesses dois primeiros versículos que nós relemos, que se referem à prática da oração por todas as pessoas, inclusive pelos líderes civis, tem complementação no versículo 3, que está escrito no capítulo 2, que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Essa atitude de orar, incluindo um tom evangelístico, agrada a Deus. Porque a razão da oração evangelística, da oração intercessória, é o desejo humano da salvação. É quando nós praticamos a intercessão, nós evidenciamos, nós provamos, nós apresentamos o desejo de Deus em nós, em que a salvação que nos alcançou possa alcançar outras pessoas. E por que não dizer todas as pessoas, inclusive aqueles que desejam o nosso mal e até praticam o mal contra nós. Mas o tema da nossa mensagem está baseada no versículo 4 do capítulo 2 dessa primeira carta de Timóteo. O tema da nossa mensagem é: precisamos pregar o Evangelho da salvação. E a primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, no versículo 4, é que nós precisamos pregar o Evangelho da salvação a todas as pessoas, sem restrição. E nós podemos embasar isso na parte A do versículo 4 do capítulo 2, quando o apóstolo disse que Deus deseja que todos os homens, ou seja, todas as pessoas, sejam salvas. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja a salvação sem limites para todas as pessoas. É o que o texto diz. Como foi falado inicialmente na mensagem, o contexto adverso enfrentado nos dias do apóstolo Paulo não foi apenas político, mas foi também com relação às heresias, às falsas doutrinas. E uma doutrina bastante combatida pelo apóstolo Paulo, além do legalismo judaico, do ascetismo, foi uma doutrina chamada gnosticismo. E os mestres gnósticos chegavam a negar a salvação para a maioria das pessoas, alegando que apenas um grupo de pessoas intelectualmente iluminadas poderiam usufruir dos benefícios da religião, especificamente da salvação. E em contraste com esse pensamento gnóstico, o apóstolo Paulo mostra que o próprio Deus está interessado na salvação não apenas de um grupo, mas de todas as pessoas. O versículo 4 não contempla qualquer limitação com um grupo de escolhidos, um grupo de eleitos. Isso é uma observação. Eu não estou a defender nenhuma linha teológica específica. Meu compromisso é com o texto da palavra de Deus. Certo? E este versículo 4, do capítulo 2 da 1 Timóteo, tem plena conexão com o amor universal de Deus. Em João,
pelo apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo. Deus amou o cosmos. A palavra lá, mundo é cosmos. Deus amou toda a sua criação. Deus amou o mundo. Em Tito, na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11, fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as pessoas. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, a partir desse versículo, diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 12, versículo 12, fala que Ele é, Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos pecados, também pelos pecados de todo o mundo. E só uma observação aqui nessa primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 2, que fala que Ele é a propiciação, Jesus Cristo é a propiciação. Uma coisa que eu acho interessante, e aqueles que gostam de estudar, se aprofundar um pouco mais na Bíblia, talvez isso me interesse, é que às vezes a palavra, tem textos que a palavra propiciação, umas traduções tem propiciação, outras tem expiação. Porque essas duas expressões, propiciação e expiação, termos teológicos, eles têm um conceito muito entrelaçado, muito ligado, muito próximo. Tanto é que esses dois termos têm origem em uma só expressão no grego, que é o termo hilasterion, que é tanto traduzido por propiciação como por expiação. Tem textos, tem traduções que têm propiciação e expiação. E essas duas expressões são muito ligadas. Mas existem estudiosos, teólogos, que fazem uma diferença de propiciação e expiação. Uma diferença tênue, sutil, muito discreta, mas que eu acho interessante. Ou seja, a propiciação é o sacrifício de Cristo que aplaca, que afasta a ira de Deus, fazendo Deus se torna propício, favorável a cada um de nós. Isso é propiciação. Já a expiação é o sacrifício vicário, substituto de Cristo em nosso favor e que afasta, que remove a nossa culpa. Então, o Senhor Jesus, tanto Ele é a propiciação como a expiação dos nossos pecados. Mas não só dos nossos pecados, dos pecados de todo o mundo. Assim nós entendemos que não é o desejo de Deus salvar um grupo seleto, mas todas as pessoas. E nós precisamos pregar o Evangelho da salvação para todas as pessoas, sem restrição. Embora saibamos que haverá resistência a esta mensagem, a graça ao Espírito Santo. Um exemplo é lá em Atos, no capítulo 7, versículo 51, que fala: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, existe possibilidade de se resistir ao Espírito Santo, à graça, na mensagem. Isso seria uma outra pregação, que não é o caso agora. Mas o fato é que nós precisamos pregar o Evangelho da salvação a todas as pessoas, sem restrição. Amém? Amém. Uma outra coisa, ainda estou me acostumando aqui com o público, pastor. Precisamos pregar o Evangelho da salvação apresentando a verdadeira argumentação. Isso nós podemos embasar na parte B do versículo 4 do capítulo 2, que diz que Deus quer que todos os homens, todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então precisamos pregar o Evangelho da salvação apresentando a verdadeira argumentação. Porque Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. É interessante ressaltar que o
capítulo 2 da primeira carta de Timóteo, termo traduzido para conhecimento, o termo grego é epignosis, que significa ter um conhecimento com um nível de profundidade, ter um conhecimento com um nível de aprofundamento, aprofundado. Trata-se de um termo intensificado pelo uso do prefixo epi, que significa sobre e cima, sendo que o termo conhecimento no grego é simplesmente gnosis. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, traz a expressão epignosis, mostrando que não é um simples conhecimento, mas é um pleno conhecimento. Está em pauta aqui neste versículo, é um conhecimento cheio, é um conhecimento completo. Fica entendido no texto o contraste da gnose cristã, isto é, do conhecimento cristão, com a falsa gnose dos mestres gnósticos, os quais baseavam a salvação da alma sobre um suposto conhecimento meramente intelectual. Além disso, o gnosticismo, essa heresia que o apóstolo Paulo, mas também o apóstolo João, tanto combateram e combatem até hoje, através das Escrituras, nega, o gnosticismo nega a plenitude da divindade de Cristo e o considera uma das manifestações inferiores de Deus. E hoje nós nos deparamos com heresias similares, semelhantes ao gnosticismo. Porém, eu gostaria de destacar duas influências danosas para a igreja cristã hoje, que é o liberalismo teológico e o sincretismo religioso. E de forma bastante sucinta. A gente vai falar aqui, o liberalismo, do que se trata do liberalismo teológico. O liberalismo teológico tira das Escrituras o que ela contém. Nega a inerrância da palavra de Deus, nega a insuficiência das Escrituras, nega os milagres relatados nas Escrituras, nega a literalidade de textos, enquanto o sincretismo religioso acrescenta questões místicas, crenças espúrias, ilegítimas e ilegais de outras religiões, e é um verdadeiro coquetel religioso, uma mistura de heresias, de falsas doutrinas, agregadas a algumas verdades bíblicas. Mas a gnose cristã, ou seja, o conhecimento cristão, se encontra no Evangelho de Cristo, que é a verdade. E nós precisamos apresentar essa argumentação verdadeira a todas as pessoas. Um conhecimento real, um conhecimento completo da verdade. Pois é o Evangelho que expressa a verdade. E Cristo Jesus, Ele é a própria personificação da verdade. Jesus, o Senhor Jesus, é a verdade personificada. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, porque Ele é a personificação da verdade. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, diz: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O texto completa: o Evangelho. Em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ainda aos Efésios, no capítulo 4, versículo 21, a palavra de Deus diz: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em
O cristianismo, preste atenção, o cristianismo não combate o conhecimento. Aliás, o conhecimento, pelo menos, das doutrinas básicas é fundamental para alicerçar, para sustentar, para embasar a nossa fé e conduzir pessoas à verdade. O que o cristianismo refuta, combate, é a salvação e conhecimento restritos a um grupo seleto. Pois tanto a salvação quanto o conhecimento é para todas as pessoas. E nós precisamos pregar o Evangelho da salvação a todas as pessoas, sem restrição. Precisamos pregar o Evangelho da salvação, apresentando a verdadeira argumentação. Amém? E que argumentação é essa? Você continua acompanhando aí na sua Bíblia. Os versículos 5 e 6. A argumentação verdadeira que precisamos pregar é essa: que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E no versículo 7, o apóstolo Paulo disse: por isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Tudo isso que nós aprendemos nesta noite é atestado e credenciado pela autoridade apostólica. Amém? Amém. E que sejamos pregadores desta mensagem e que estejamos prontos a abraçar essa missão. Sermos uma só missão de pregar esse Evangelho do Senhor Jesus. Amém?